Olá, olá, fala meus amigos. Vamos começar aqui mais um Papo Radical, mas dessa vez não estamos sozinhos, né, José Vitor? Outra vez a gente fez um podcast só, nós dois. Hoje nós temos um convidado especial para juntos aqui debatermos, conversarmos. Vai ser bem bacana. Não deixe de escutar esse podcast inteiro até o final. Vale a pena. Tudo bem, José Vitor? Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com você, Igor? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos lá para mais uma noite. Temos aqui um convidado. Ele é amigo pessoal do José Vitor. Já conheci pessoalmente também. Cara, muito gente boa, 10. O nome dele, o apelido, nós chamamos ele de Will. Boa noite, Will. Ou bom dia, boa tarde para quem está escutando. Tudo bem? Boa noite, Igor. Boa noite, José. Muito obrigado aí pelo convite. Ficarei muito feliz em participar desse podcast aqui junto com vocês. E vamos à luta. Bacana, legal. O José Vitor, ele vai estar à frente, vai ser o âncora aí do nosso bate-papo hoje. Porque ele está mais à frente, ele conhece bem esse assunto aí. E, José Vitor, fala pra gente qual vai ser o tema e já pode puxar aí à frente a liderança aí desse nosso papo, porque hoje eu quero só comentar. Tá certo. Bom, o tema aí é o tema da semana, né? Que é o Enem. Nesse último final de semana nós tivemos o maior vestibular aí do Brasil, né? Que é o Exame Nacional aí do Ensino Médio, o famoso Enem, que avalia aí os nossos vestibulandos aí para ingressar nos nossos programas aí como o SISU, né? Programas das universidades federais e o ProUni. E aí eu chamei aí o meu amigo Will, que fez o último vestibular desse final de semana, a primeira etapa, né? Para dizer pra gente aí o que ele achou do Enem desse ano aqui. E aí, Will, sua opinião aí sobre o Enem desse ano? Tá mais fácil do que o ano passado? O que você achou aí desse exame? Então, José, em comparação aos outros Enems, né? Eu havia baixado as outras provas, né? Para ver como que eles aplicavam a prova. E em comparação, né, aos outros Enem, essa prova foi muito diferente, principalmente na área de ciências humanas, né? Pessoal, não só eu percebi isso, mas várias pessoas que prestaram a prova, né? Vários especialistas, professores comentaram sobre isso, né? Falaram que perguntas como, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, que geralmente era muito decorrente na prova, não caiu. Ditadura militar, era Vargas também, né? Foram questões que deixaram a desejar, né? Coisas que as pessoas que iriam fazer a prova estavam esperando, só que, de fato, essas questões não vieram a cair na prova. Certo. Um dado interessante é que, desde 2009, todos os Enems caiu, né, ditadura militar como um dos temas. Por isso era um dos temas mais estudados pelos alunos, né? E esse Enem foi o único dos últimos 10 anos que não caiu ditadura militar. Exatamente, né? Então, assim, se a gente for fazer uma comparação, né, ou seja, de 2009 até 2019, são 10 anos, né? É um dado muito interessante, e por isso mesmo que muitas pessoas criticaram a prova. Por que não cair agora? Né? Fez com que a mídia social se levantasse para poder comentar sobre. O nosso ministro, Abraham Weintraub, né, mesmo disse aí que não teve acesso ao Enem, às questões, e nem mesmo e nem o presidente Bolsonaro. Porém, houve críticas de que esse Enem também teve uma ala ideológica aí, né, ligada aos princípios do nosso presidente. Apesar de que eu tive acesso a algumas questões do Enem, eu verifiquei que não tinha tanta ideologia quanto os Enems anteriores, como nós tivemos no Enem do ano passado, questões de desconstrução moral, como questões de dialeto dos travestis, questões que abordava homossexualismo, lesbianismo, algo mais desconstruído e que esse ano não esteve presente nas questões. Você acredita que o Enem desse ano foi muito ideológico ou estava aí no meio termo, estava aí uma questão mais técnica, menos ideológica? Como você avalia essa ideologia por trás do Enem deste ano?
Então, se a gente for pegar nível de dificuldade da prova, né, o nível de dificuldade, ela sempre foi o mesmo, né, em comparação ao Enem 2018, 2017, o nível de dificuldade foi o mesmo, a forma como eles abordaram as questões também foram as mesmas, só que, assim, a gente não pode negar, né, essa ideologia mais de direita, né, porque mesmo assim, quer dizer, mesmo o ano passado, tendo esse dialeto, né, dos travestis, como você bem apontou aí, sendo uma coisa esquerdista, nós tivemos questões, por exemplo, de história, né, que falava como, por exemplo, da questão do Adam Smith, né, do pai do liberalismo, e isso tem uma conexão com direita. É uma questão de ideologia, mas em relação direita e esquerda, se a gente for pensar num quesito de ideologia política, a esquerda ela é sempre mais revolucionária e deixa muitos pontos gritantes, diferente da prova desse ano, né, que foi mais uma questão, por mais que fosse ideológica, ela não foi tão gritante. Então, eu percebo que a direita ela tende a ser mais branda na ideologia dos concursos vestibulares em si, até mesmo porque são defensores da escola sem partido, né? É uma linha que defende isso. Apesar de que o presidente e o ministro disseram que não interviram nas questões. Mas eu acredito que, apesar de não intervir de forma direta, quem elaborou aí evitou polêmicas, né? Ah, sim, com certeza, né? A gente, por mais que eles tivessem feito, né, que eles não tivessem mexido na prova, por mais que eles tivessem mexido, eles não iriam deixar bem claro para o público, né? Não, a gente não queria isso. Uma questão mais, eu acho que por uma questão mais política, né? Eles não falaram tanto sobre essas questões. Certo. Bom, uma das questões aí que o pessoal tem comentado muito, né, é uma questão de cunho religioso. Você verificou se tinha muitas questões nessa área de religião? Sim, né, principalmente na parte de filosofia, né, em sociologia. Eu percebi que um dos filósofos mais cobrados foram René Descartes, né, e Santo Agostinho, que são filósofos que têm mais uma filosofia voltada para a parte religiosa, né. Will, deixa eu te fazer uma pergunta. E você acha, na sua opinião, que esse Enem de 2019, com menos... Você percebeu com menos ideologia, um pouco menos gritante de opiniões pessoais, é melhor do que o dos outros anos? Foi melhor? Você que está dentro aí da academia, está dentro dos ensinos, o que você tem a dizer? Então, eu acho que, assim, por se falar no Estado como um todo, né, pelo fato do Estado ser laico, eu acho que em questões como, por exemplo, o Enem, ou qualquer outro vestibular, né, ele deve ser um pouco mais neutro, mais claro. Mas a gente sabe que isso é uma coisa que está longe de existir no Brasil, né, por mais que nós pregamos a laicidade do Estado, isso não existe, né. É uma coisa, eu acho, do ponto de vista, digamos, de constitucional, né? Mas é complicado. Mas eu acredito que é difícil você cobrar uma laicidade porque o homem não é laico. Em que sentido? Todo homem segue alguma religião. Mesmo que ele seja agnóstico ou ateu, é uma religião. E quando você aborda a filosofia está muito ligada à religião. Os nossos maiores filósofos contemporâneos aí, né, que você pode dizer Karnal, Cortella, Pondé, eles usam muito a Bíblia como artifício de argumentos filosóficos. Porque o homem, ele é um ser muito complexo, você não consegue tirar o homem de uma religião, né? Digamos que a religião ela faz parte da estrutura de toda a sociedade. Então, eu não acho assim que o governo acaba sendo, como posso dizer, deixa de ser laico por abordar algumas questões religiosas num vestibular. Você acha que ele está sendo antidemocrático aí, só por abordar alguns filósofos cristãos? Não. Do ponto de vista ideológico, eu acho que não.
por mais que isso seja muito, né, ele deixe muito bem claro que ele tem, né, essa parte de religiosidade ligada à política dele, eu acho que não seja um problema, porque as questões, elas, né, quando elas vão cobrar do candidato, elas não cobram se você é católico, se você é ateu, se você é evangélico, ela cobra que você saiba dominar, né, o enunciado da questão e acertar a resposta, né, e gabaritar. Desse ponto de vista, eu acho uma coisa super normal. Só que, assim, muitas reclamações por parte dos candidatos que fizeram a prova e da sociedade em si, né, vão existir. Por esse motivo político, digamos, né, direita e esquerda, uma coisa que está muito polarizada na sociedade brasileira hoje. Sim, sim. Uma coisa que é importante, né, apontar é que ano passado teve lá aquela questão do dialeto dos travestis, mas a questão foi sobre neurolinguística, né? Foi sobre o estudo da linguagem e tal. Não era uma questão que você precisava saber o dialeto gay para responder a questão. Da mesma forma que esse ano, aquela questão do Agostinho sobre livre-arbítrio, você não precisava saber sobre Agostinho para responder aquela questão. A questão é se você tiver uma visão técnica, uma boa interpretação de texto, você conseguiria responder a questão. Você, por exemplo, eu conheço você não é um estudioso de teologia e nem um amante de filósofos cristãos, mas você conseguiu responder aquela questão, certo? Exatamente. Então, é aí onde está, né? É o mal de tudo, é a própria polarização. Porque no ano em que caiu, né, o ano passado, no ano em que caiu, na hora em que caiu a prova sobre o dialeto dos travestis, né, a direita, ela se deitou em cima dessa questão e falou que, por exemplo, a esquerda queria implantar uma ditadura gaysista no Brasil e coisas do tipo. Da mesma forma que as questões de esquerda foram cobradas no ano passado, não quer dizer que uma anule a outra, né? Mas você acha que as pessoas estão gritando muito por pouca coisa, né, no caso? Exato, Eu acho que o Brasil, ele tem problemas piores do que esse, né? Eu acho que você fica com mesmice em cima de provas de Enem, foi cobrado dessa forma, foi cobrado de outra. Não, enquanto isso, existe uma desigualdade social extrema no país, onde é uma coisa que, né, é uma problemática social muito grande, né? Tem problemas piores do que esses. É que nosso presidente foi eleito na falta de, principalmente, assim, além do antipetismo, por causa da falta de costumes, né? Então eu acho que essa área moral tem sido muito discutida por causa disso. Sim, exatamente. É o principal problema, né, digamos, da nossa sociedade quando vão falar de política, né? É se amarrar em questões, digamos que diminutas e deixar o real problema, né, de lado. Vamos falar da redação do Enem agora? O tema do Enem, né, da redação, era um tema muito esperado, né? As pessoas estavam só qual era o tema, né? Todos os cursos aí preparatórios para o Enem e também para a FUVEST tentam identificar o tema, adivinhar o tema, e nós fomos aí bombardeados com um tema não muito esperado. Apesar de as pessoas acharem que o tema poderia ser ligado à cultura ou à educação, ninguém imaginou que seria ligado a cinema. E o tema foi democratização do acesso ao cinema. Ô Will, o que você entendeu desse tema? O que você acha que o Enem esperava do aluno sobre esse tema aí? No meu ponto de vista, né, Zé, eu já esperava algo assim, que não fosse tão gritante, né, que não fosse um problema social em que os candidatos, eles pudessem, por exemplo, culpar o atual governo. Eu já esperava algo do tipo, um tema mais suave, né? E foi o que realmente aconteceu, né? Democratização do acesso à cultura, né? Por mais que seja um problema social, você pode trabalhar com ele sem que coloque a culpa diretamente no governo, né? No atual governo. Por mais que nós tenhamos uma sociedade desigual, isso é um problema que vem, né, desde tempos muito, muito passados. Não é um problema que aconteceu agora.
Então, José, eu já esperava um tema mais suave, né? Porque o governo, de certa forma, ele não aceita, né? Como a gente vem vendo nas políticas aí, ele não aceita muita crítica, né, da sociedade como um todo. Então, eu, e acredito que a maioria dos participantes, né, já esperavam um tema mais, não tão crítico, né? Um tema, quer dizer, que não trouxesse um problema social, né, no qual o participante pudesse desenvolver, né, sua redação através de crítica ao atual governo. Então, por esse motivo, eu acredito que não foi, por mais que fosse um tema que ninguém esperasse, né, não foi algo tão incomum aquilo que esperava-se do tema em si. Certo. Porém, Will, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, ela teve um pensamento um pouco diferente do seu. Ele acreditou que o tema foi uma ironia. Por quê? Porque o governo Bolsonaro perseguiu e censurou as produções nacionais, desestruturando a Ancine. Fizeram essa nota, né? Tá no Brasil 247. E aí eles acharam que na verdade foi uma ironia, porque daria uma arma para os estudantes atirarem no governo, contra o governo, né? Você acredita que o governo pode ter se enrascado com esse tema? Porque esse tema pode ser usado contra o governo. Sim, de certa forma sim. Só que se você for criticar o governo, acredito que essa crítica não vai ficar centralizada apenas no governo Bolsonaro, né? Nós tivemos aí um problema de democratização do acesso ao cinema, que não é um problema que vem acontecendo desde o início de 2019. Não, isso vem acontecendo desde a época em que o cinema existe no Brasil. Então, assim, se for criticar o governo Bolsonaro por esse motivo, né, vai ficar meio que incoerente, né, no tocante à narrativa de toda a redação do participante. Se prendendo ao tema, o que seria democratizar o acesso ao cinema? Ou à cultura em geral? O que seria essa democratização? Mesmo porque você podia seguir em duas linhas, né? Dos produtores de conteúdos do cinema ou dos clientes, propriamente dito, que assistem ao cinema. O que seria democratizar isso? Nós formos parar para pensar no sentido da palavra democracia, né? Que é aquilo que é do Estado, mas pertence ao povo como um todo, né? A grosso modo falando, né, seria mais ou menos isso, é você ampliar, né, aquele meio cultural que existe na sociedade e possibilitar que toda uma nação, nesse caso é o Brasil, né, possa usufruir desse bem, né? Eu entendi por essa temática, através desse olhar aí, entendeu? É você liberar uma arte, né, uma cultura e fazer com que várias pessoas, quer dizer, não várias pessoas, né, todas as pessoas que moram naquele território, naquela nação, possam, de fato, participar dessa arte que é o cinema. Uma vez que, né, o cinema é reconhecido por muitos especialistas como algo que pode desenvolver pensamento crítico, né, do adolescente, do jovem na sociedade. Um dos motivos principais dessa redação foi por causa dos Vingadores. Você se lembra? Mas quando foi lançado aí o filme dos Vingadores, foi pedido aí uma cota de salas de cinemas para que houvesse uma porcentagem de produções nacionais. Porque naquela época, 80% das salas de cinemas foi ocupada pelos Vingadores, né? E aí o ministro aí da Casa Civil, Osmar Terra, ele assinou aí, né, na época, um documento que aprovava a cota de sala de cinema. Aí a minha pergunta é democrático isso? Tirar uma cota de produtos nacionais, se na verdade o cliente é quem deve escolher aquilo que ele quer assistir? Porque a partir do momento que você cria uma cota de sala de cinema, o governo é que define quais filmes serão exibidos. O que você acha, Igor? Você acha que é correto o governo se intrometer naquilo que o cliente assiste, dizendo que está democratizando aí o cinema? Errado. Você sabe, você me conhece, José. Para mim, quanto menos intervenção do Estado, melhor. O papel do Estado não é educar as pessoas, a população, não é definir o que assiste, o que não assiste,
qual é o sexo do filho, e tantas outras coisas que a gente discute. O Estado tem o papel da organização da sociedade, né? O executivo, o legislativo, das leis, enfim. Não ficar definindo essas coisas. O problema do Estado é esse, né? Quando fica intervindo no que nós devemos fazer. Por isso que você me conhece, sabe que eu sou liberal. Quanto menos Estado, melhor. Então eu sou contra isso daí de ficar querendo cota de filme nacional. Tá errado. A maior crítica da época, né? Foi por causa daquele filme brasileiro de Pernas pro Ar, que acabou tendo uma bilheteria muito baixa, e o diretor do filme lá havia reclamado que era por causa dos Vingadores. Mas eu acredito que democracia não é o direito, não é o povo escolher, o poder não emana do povo. Se o povo queria Vingadores e não de Pernas pro Ar, quem tinha que ter mais salas era Vingadores. E você, Will, o que você acha? Você defende essa cota para cinemas, para filmes nacionais, ou você acha que realmente o povo deve escolher, mesmo que acaba favorecendo filmes aí de grande produção, aí, filmes internacionais? O que você acredita sobre isso? Qual que é o seu ponto de vista? Em relação a essa pergunta, eu acho que o maior problema nesse sentido já é o povo brasileiro, né? Porque ele tem aquele hábito de patriota, né? Aquele fanismo nacional. Só que na hora de aproveitar daquela cultura, né, existente no nosso Brasil, ele já procura algo mais internacional, entendeu? Algo mais americano. Então torna-se um problema social, porque você almejar, você levantar uma cultura que não faz parte do seu país, deixar a cultura do seu país de lado, isso já é um grande problema para a nação. E outro aspecto, na questão das cotas, né, para filme nacional, como você bem colocou aí, é outro ponto negativo, porque não é democrático, né? Você não pode fazer com que a população não escolha aquilo que ela tem que assistir, isso aí faz parte, né, do gosto pessoal do ser humano, e não cabe ao Estado escolher o que ele tem que ouvir ou assistir, coisas do tipo. Aprofundando mais o assunto sobre a cultura, nosso presidente aí, eleito democraticamente, ele tem tido discursos aí muito duros contra a Ancine, né? E no dia de ontem, o deputado Alexandre Frota, que tem como bandeira aí a cultura, né? Ele que estava muito ligado à Ancine, ele disse numa entrevista que Bolsonaro nunca tinha ouvido falar da Ancine e que havia falado para ele pela primeira vez num almoço no Palácio da Alvorada. Então, eu queria saber de você, qual que é a relação do Bolsonaro com esse tema aí do cinema, né? Já que ele falou em uma fala mais agressivas, né? Em uma das últimas entrevistas dele, que ele buscaria a extinção da Ancine, né? E ele diz que não tem nada que o poder público tenha que se meter a fazer filme. Você acha que o governo ele deve, de fato, investir dinheiro público em filmes nacionais, ou não? Que o filme deve ter sua própria forma de recurso, sem envolver dinheiro público? Você acha que o dinheiro público é importante nessa área, ou não? Se realmente você está a favor do presidente desse lado, de que a Ancine deveria ser extinta, não deveria haver investimento público nos filmes nacionais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, José, pensando a partir de um ponto de vista cultural, né, a Ancine é um elemento muito importante para a sociedade brasileira, né? Só que depende muito do filme, entendeu? Precisa rever muito essa questão filme, que filme que vai passar, entendeu? Se realmente ela vai agregar à sociedade, se é uma coisa importante. Tem todas essas diretrizes, entendeu? Esses parâmetros que precisam ser revistos, entendeu? Precisam ser analisados antes que gaste dinheiro público com isso, né? Porque o nome já diz tudo, né? Dinheiro público.
A gente vive em um país em que existe muitos problemas sociais, né? E gastar dinheiro público com coisas que não vai agregar a sociedade como um todo é um problema muito, muito gritante. Então, por exemplo, eu lembro quando ele disse, né, que todo o investimento da Ancine ia passar por um filtro do governo e que não permitiria filmes como o filme da Bruna Surfistinha, que atacava aí os valores cristãos da sociedade. Você concorda com ele nessa frase? De que o governo deve filtrar aí, nesse âmbito moral, se o filme deve ou não ter investimento público? Por exemplo, ele também cancelou a verba para séries de temática LGBT. Você acha que ele está correto nessas colocações dele, ou você acha que não deve haver esse filtro? Porque, como você me disse agora, parece que você concorda que deve haver um filtro das temáticas do que a Ancine aprova ou não. Diz aí para mim, qual que é a sua opinião sobre isso? Então, no quesito Bruna Surfistinha, né, e pegando o argumento que ele utilizou contra o filme dela, é super válido. Se é um filme que ele não vai agregar à sociedade, vai, muito pelo contrário, né, vai fazer uma crítica desnecessária, digamos, a uma certa religião, como é o caso do filme Bruna Surfistinha, é uma coisa muito, muito triste, né, do ponto de vista ético e cultural para uma sociedade. Então, nesse quesito, Bruna Surfistinha, o comentário do presidente em relação a ela é super válido, super válido. Só que na questão LGBT, aí já entra outras histórias, né? Porque, por exemplo, LGBT digamos que eles existem, entendeu? São pessoas que fazem parte do contexto social, entendeu? E, de certa forma, eu acredito que não prejudica o meio cultural. São pessoas que pagam impostos, entendeu? São cidadãos como qualquer outro. Eu não vejo uma problemática em relação a eles nesse sentido. Não tem um porquê você vedar filmes com temáticas LGBT, como você bem pontuou. Bom, para encerrar então nossa conversa, eu queria dizer algo positivo, né? Que o MEC, ele lançou aí recentemente um projeto para incentivar cinemas que sejam acessíveis a surdos, cegos e autistas, né? Foi nessa última terça-feira aí, teve a presença da primeira-dama, que foi baseada aí no tema, né, da redação do Enem, que abordou a democratização do cinema, e o Ministério da Educação lançou, nessa última terça-feira, um programa que visa incentivar essa acessibilidade de deficientes visuais e auditivos, além de pessoas autistas também, em salas de cinema de todo o país. Eu acredito que isso, né, é uma forma de democratizar o cinema, certo? Então, isso, para a sociedade brasileira, é algo muito bom, porque democracia é você ampliar, né, os bens constitucionais, né, os direitos sociais que existem na Constituição, e fazer com que toda a população usufrua desse bem, né? Então, você fazer coisas como, por exemplo, viabilizar o cinema para uma população surda, muda, é algo muito positivo do ponto de vista democrático. Algo muito legal, sim. Então tá bom, Will. Foi muito boa a nossa conversa, né? Eu queria te agradecer por participar desse podcast. Eu acredito que vai ser o primeiro de muitos aí que você vai participar com a gente aí com a sua opinião crítica. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Abraço. Até a próxima. Até. Estamos encerrando, então, mais um Papo Radical, com a presença do nosso convidado Will, que falou um pouquinho da sua experiência com o Enem 2019. Nosso canal, nosso podcast deseja boa sorte para você, jovem, adulto, que vai fazer a segunda etapa do Enem na próxima semana. Uma boa sorte para todos, vão com calma, pensem bem, né? E que vai dar tudo certo. Persistência. Um abraço, Will, José Vitor, até a próxima.